Dossiê confidencial. Arquivo número 006. Existe um tipo de perda que a humanidade sente como se fosse pessoal. Não porque a gente estava lá, mas porque a gente sabe o que poderia ter sido. Uma cidade que virou sinônimo de conhecimento. Um lugar onde textos do mundo inteiro eram copiados, catalogados, comparados e depois, silêncio. A pergunta parece simples, quase infantil, e justamente por isso vicia. Quem destruiu a Biblioteca de Alexandria? Ou será que ela não foi destruída, e sim apagada aos poucos em capítulos, como um arquivo que se desfaz sem barulho? Hoje a gente abre o dossiê Alexandria, quem destruiu a biblioteca ou se ela sumiu aos poucos. O que dá para afirmar sem mito? Quais episódios realmente entram no radar histórico? E por que a resposta mais honesta talvez seja a mais desconfortável? Primeiro, um ajuste de lente. Quando a gente diz Biblioteca de Alexandria, a mente imagina um prédio único, perfeito, com uma fogueira gigante no final. Só que Alexandria não era uma estante, era um sistema. Havia o Mouseion, algo como um instituto de pesquisa antigo, com estudiosos mantidos pelo Estado, salas de estudo, debate, observação, cópia. E havia a biblioteca associada a esse centro, ligada ao poder dos Ptolomeus, que transformaram Alexandria numa vitrine de prestígio intelectual. Além disso, existiam coleções paralelas, e a mais famosa delas é a do Serapeu, o Templo de Serapis, muitas vezes tratada como uma biblioteca filha ou um depósito complementar. Então, quando alguém diz a biblioteca queimou, a pergunta imediata é: qual biblioteca? O acervo principal? Um depósito? Uma parte? Uma extensão? Esse detalhe muda tudo, porque a história de Alexandria não parece um único incêndio. Ela parece uma sequência de perdas, algumas rápidas, outras lentas, em instituições que podem ter sido múltiplas e que mudaram de forma ao longo dos séculos. Alexandria não virou símbolo só porque tinha livros. Virou símbolo porque tinha um projeto: concentrar e organizar o conhecimento do mundo conhecido. Era uma cidade-porta. Navios chegavam do Mediterrâneo, do Oriente, do Norte da África. E há relatos de políticas agressivas de coleta. Textos eram copiados, versões eram comparadas, e o sistema de catalogação e crítica textual fazia o que a gente chamaria hoje de ciência editorial. Esse contexto é importante porque explica duas coisas. 1. Porque o acervo seria enorme e diverso. 2. Porque ele seria vulnerável. Porque um acervo assim depende de 3 pilares: dinheiro público, estabilidade política, rede de copiadores. Se você perde um desses pilares, o conhecimento não explode, ele desgasta. E é aí que a pergunta quem destruiu começa a ficar estranha, porque às vezes o que mata não é um golpe, é a falta de continuidade. A versão mais popular do caso costuma começar com um nome: Júlio César. Durante conflitos em Alexandria, existe um episódio em que incêndios atingem áreas próximas ao porto. E como Alexandria era uma cidade de tráfego marítimo, armazéns e depósitos estavam cheios de mercadorias, inclusive papiros. Aqui, o que dá para dizer com honestidade é plausível que uma parte de coleções de papiros tenha sido perdida nesse contexto. O problema é o tamanho da afirmação. A imagem César queimou a Biblioteca de Alexandria costuma soar como evento total, mas as fontes antigas não formam uma unanimidade clara sobre o quanto foi destruído, onde exatamente, e se o núcleo do Mouseion foi atingido como golpe final, ou se foi uma perda parcial, grande,
porém não definitiva. E esse é o padrão do dossiê. Alexandria aparece várias vezes como atingida, mas não necessariamente apagada de uma vez. Se o fogo do porto foi um golpe, ele parece mais um capítulo do que o fim do livro. Agora, avança alguns séculos e troca o cenário. Roma já domina, a cidade muda de papel e o mundo antigo entra em ciclos de instabilidade. Alexandria vira palco de conflitos internos e externos. Bairros mudam, edifícios são destruídos e reconstruídos, verbas oscilam, prioridades políticas mudam. E aqui tem um ponto que raramente vira teoria de internet, mas é talvez o mais importante. Uma biblioteca não morre só quando pega fogo. Ela morre quando para de ser copiada. Papiro apodrece, tinta apaga. Umidade destrói. Cupim faz o resto. Se você não mantém copiadores trabalhando, revisando e multiplicando textos, o acervo vira um arquivo que envelhece até virar pó. Então, mesmo sem um vilão com tocha, um centro de pesquisa pode declinar por perda de financiamento estatal, fuga de estudiosos para outros centros, mudanças religiosas e culturais que trocam o que vale a pena copiar, conflitos urbanos que destroem prédios e interrompem trabalho. Esse desaparecimento por abandono não é dramático, não rende pintura épica, mas é historicamente comum. Chegamos num ponto crucial, o Serapeu. No final do século IV, Alexandria vive tensões religiosas severas. E é nesse período que relatos históricos mencionam a destruição do Serapeu, um templo importante, e associado na tradição a uma grande coleção de textos. Aqui, a cautela é necessária. O que foi destruído com certeza foi o templo como espaço. Sobre o acervo, há discussões sobre tamanho, conteúdo e o que ainda existia de fato ali naquele momento. Mas, em termos narrativos, esse episódio vira perfeito para o mito, porque ele oferece o que as pessoas procuram: um evento, um momento, uma virada visível, com impacto cultural. Se você quer contar a história como a biblioteca foi destruída, o Serapeu parece um candidato forte. Só que ele também pode representar algo mais triste. Talvez, naquele ponto, o que havia ali já fosse parte remanescente, uma sombra de uma estrutura maior do passado. Ou seja, pode ter sido uma destruição real de algo que já vinha reduzido. Agora entramos na parte que vira combustível de polêmica, a história que atribui a destruição final da biblioteca à conquista árabe do século VII. Essa narrativa costuma aparecer em versões que dizem, em resumo: se os livros concordam com X, são desnecessários. Se discordam, são perigosos. Então queimem. É uma frase perfeita para viralizar. Simples, cruel, total. O problema é que quando você olha o terreno histórico com cuidado, essa história é frequentemente tratada como tardia e questionável. E, no mínimo, não é o tipo de evidência sólida que permite afirmar com segurança: foi aqui que tudo acabou. E mesmo que houvesse destruições de coleções em épocas posteriores, o que é plausível em qualquer grande cidade, isso não prova que existia, naquele ponto, a Biblioteca de Alexandria, no formato lendário que a gente imagina. Então, no dossiê, essa parte entra como um mito forte, politicamente carregado e historicamente frágil como explicação total. Se a gente juntar as peças com mais honestidade, a imagem que aparece é menos cinematográfica e mais plausível. Alexandria provavelmente sofreu múltiplas perdas em momentos diferentes: incêndios, guerras, destruição de bairros, crises, mudanças institucionais. E, entre esses choques, sofreu o que mata qualquer centro de conhecimento: descontinuidade.
Uma biblioteca do porte mítico não desaparece como lâmpada apagada. Ela desaparece como uma cidade velha. Um prédio fecha, outro muda de função, o orçamento some, o pesquisador vai embora, a cópia para, o catálogo vira ruína, um incêndio leva uma parte, a umidade leva outra, e quando alguém pergunta onde foi parar, a resposta já não existe. O mais duro é que, nesse cenário, não há um único culpado. Há uma sequência de mundos mudando. E isso também explica por que a Biblioteca de Alexandria virou símbolo. Porque ela representa uma ideia que a humanidade sempre perde um pouco. A ideia de que dá para preservar tudo. Então, se alguém te perguntar de forma direta: quem destruiu a Biblioteca de Alexandria? A resposta mais correta, mesmo que decepcione, é: ninguém sozinho. Houve incêndios e conflitos que podem ter eliminado partes importantes. Houve eventos violentos que destruíram espaços associados a coleções. Houve declínio institucional que corroeu o projeto por dentro. E houve, acima de tudo, uma verdade simples. O conhecimento, sem manutenção, vira ruína. A pergunta certa talvez não seja quem destruiu. Talvez seja: por que um projeto tão grande não conseguiu se proteger do tempo? E a resposta é a mesma para qualquer arquivo do mundo. Porque arquivos dependem de continuidade. E continuidade é a primeira coisa que o poder sacrifica quando entra em crise. Veredito do dossiê número 006. A Biblioteca de Alexandria é menos um crime com um culpado, e mais uma tragédia em capítulos. Parte pode ter queimado, parte pode ter sido destruída em conflitos, parte pode ter sumido por abandono, e o resultado final foi o mesmo. Um dos maiores sonhos de preservação do mundo antigo não chegou inteiro até nós. Arquivo número 006 encerrado. Se você quer abrir o dossiê número 007 comigo, se inscreve. E comenta aqui embaixo: você acha mais provável um evento final que apagou tudo? Ou a ideia de que a biblioteca foi morrendo aos poucos, até sobrar só o mito?